Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso preparatório para a seleção de empresa aérea. Meu nome é Rodrigo Satoshi e hoje vamos começar a falar dentro da parte do curso preparatório sobre carta Jeppesen. Nessa primeira aula eu vou falar um pouco de como foi fundada a história da Jeppesen lá, que foi fundada pelo comandante Jeppesen em 1934. Vou falar também como é feita as cartas aeronáuticas, da sua criação e das diferenças entre a carta Jeppesen e a carta DCEA. Lembrando que você aí durante o seu curso piloto comercial e muitas vezes durante o seu treinamento IFR, você sempre tem contato com a carta Jeppesen. Você sempre tem contato com a carta DCEA. E agora você olha lá, seleção de companhia aérea, é pedido a carta Jeppesen. Logo você fica com aquele medo, aquele receio. Não precisa se preocupar, tá bom? Fique tranquilo. Todas as cartas que eu vou utilizar aqui estão aí à disposição na plataforma e o manual da Jeppesen também, que você pode tirar suas dúvidas. Mas você tem o seu professor aqui que vos fala com muito orgulho, sempre à sua disposição. Mande a sua pergunta para mim, que eu vou te responder o mais rápido possível. Então, vamos contar um pouquinho da história da Jeppesen, que foi fundada em 1934 pelo comandante Jeppesen, tá bom? Ele criou lá as cartas no padrão Jeppesen. As cartas aeronáuticas são mais antigas que ele. Em 1934, ele começou a criar no seu padrão as cartas. Tudo bem? No ano posteriormente, esta empresa que ele voava lá, que era a Varney Airlines, foi a primeira empresa a utilizar as cartas no padrão Jeppesen. Posteriormente, essa empresa foi incorporada pela United Airlines, tá bom? E as cartas do padrão Jeppesen, a empresa em si Jeppesen, que muitas vezes você vê como Jeppesen e Sanderson, foi incorporada no ano 2000 pela Boeing, recebendo a Boeing Company, tá bom? Então, no ano 2000, a Boeing, ou Boeing, como os americanos falam, foi incorporada. A Jeppesen foi incorporada, fazendo-se uma empresa parte do grupo Boeing, tá bom? Então, essa é um pouquinho da história. Hoje, toda a aviação comercial, a aviação executiva, usa as cartas no padrão Jeppesen. Todas. Por isso que ela é pedida, requisitada nas seleções. E detalhe, lá na empresa aérea você não vai receber um treinamento específico. Parte do conhecimento adquirido durante essas aulas aqui que você vai utilizar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É simples, é super didático e muito mais didático que as cartas do DCEA. Então, vamos lá ver como é confeccionada a carta aeronáutica. Então, primeiramente, lá o Instituto de Cartografia vai desenhar, vai fazer os ajustes, as modificações nas cartas aeronáuticas. Lembrando que o Instituto de Cartografia é subordinado ao DCEA. Você vai lá no site AIS-Web, vai ver que é do DCEA. Abaixo do DCEA você tem o Instituto de Cartografia. Toda e qualquer mudança que for feita nas cartas aeronáuticas aqui do Brasil, a Jeppesen vai lá e pega
essas modificações insere em suas cartas aeronáuticas. E é assim que as cartas da JEPSEM são sempre atualizadas. Ela vai ter informação aqui do Instituto de Cartografia, tá bom? E aí a gente vai ver um pouquinho das diferenças entre a carta DCEA e a carta JEPSEM. Carta JEPSEM mais limpa e de fácil leitura. Do outro lado, a carta DCEA, modelo com mais informações, o que torna mais confusa a sua leitura. Vou colocar agora uma carta aqui do DCEA. Hoje, o DCEA se incorporou de algumas ferramentas da JEPSEM e coloca em utilização nas suas cartas. Então vejamos que eu tenho aqui o cabeçalho, que daqui a pouquinho eu vou explorar, e você tem a carta em si aqui, tá bom? Vou te mostrar com mais detalhes mais para frente. Do outro lado, aqui eu tenho uma carta JEPSEM, cabeçalho na parte superior, tá? Essa carta aqui em formato paisagem, já essa daqui em formato retrato, tá bom? Preste atenção que aqui eu tenho a minha MSA do setor, Minimum Safety, Minimum Sector, independe aí FAA ou a EASA, tudo bem? Atitude de segurança aqui, a nossa MSA do setor. Já na JEPSEM ela vem nessa forma aqui, tá bom? O que você tem ali no cabeçalho, você tem aqui na JEPSEM. Mas isso é tema para a gente tratar daqui a pouquinho. Então vamos lá destrinchar, procurar e mostrar cada pedaço onde eu tenho cada diferença. Primeiramente, o cabeçalho. O cabeçalho na minha carta DCEA tem aqui CID, o país, a cidade, o estado e a cidade, o nome do aeródromo. Aí você tem aqui pista, o nome da saída. Tudo bem? Elevação do aeródromo aqui, altitude de transição e todas as frequências. Isso é uma carta DCEA. Do outro lado, a carta JEPSEM só tem aqui, ó, designativo, ICAO, designativo IATA, o nome do meu aeroporto, tudo bem? E aqui você tem data que ela foi revisada ou confeccionada, o meu número que eu vou organizar ela, que eu vou colocar o meu index number, aí a efetivação, estado, país e uma saída RNAV. É só isso. Satoshi, mas eu te pergunto, e aonde eu vou ver essas frequências aqui? Você que está aí me assistindo, você vai ver lá na carta de aeródromo. Tudo bem? Então, o cabeçalho muito mais simples. Satoshi, mas falta a minha altitude de transição, falta a elevação do meu aeródromo. Calma, aguenta aí que eu já vou te mostrar. Eu tenho aqui outras informações igualmente importantes. Aqui na carta DCEA você tem como observação e nota gradiente mínimo de subida 5% até 7.000 após 3.3. Precisa GNSS, RNP1 ou RNAV1, sistema de vigilância. Eu preciso ter um radar. E é em português também, carta DCEA. Do outro lado, na carta JEPSEM, eu tenho aqui, ó, a elevação do meu aeródromo aqui, ó, a altitude de transição aqui. E aí eu tenho todos esses dados aqui. Preciso GNSS, RNAV e eu preciso de vigilância radar. Enquanto na carta DCEA só tem o nome da saída, aqui além do nome da saída, você tem o código que você acha no seu FMS
FMGS vai ser a saída aqui, Vovib Uno Alfa, tá bom? Que você vai achar para a pista 09 da esquerda. Então, o gradiente mínimo de subida, aquele que você viu lá no seu PC teórico, nas aulas de navegação de regulamentos, nem se lembra mais. Imagina, o examinador, comandante, na sua entrevista técnica, pergunta qual que é a minha razão de subida mínima. Não vai lembrar. A carta aqui do DCEA, 5%. 5% que eu calculo com o que, Satoshi? 5 vezes a sua velocidade. 5 vezes 120. Vai dar 600 pés. Ah, então é de acordo com a minha velocidade. Sim. Se a sua razão, por exemplo, 5 vezes 70. 5, 70 nós é minha velocidade. 5 vezes 7, 35. 350 pés. Até 7.000 após 3.3. É assim. Aí ele te dá uma carta Jepsen. E eu te disse inicialmente que a minha velocidade é 120 nós. Então você fala aqui, ó, 500 pés. Primeiro 7.5, depois 500 pés por minuto. Minha velocidade é 70 nós. Então, primeiro razão mínima de 400, depois de 250. Já te dá a informação aqui. Não precisa fazer conta. Por isso que é muito melhor, muito mais simples. Tá bom? Satoshi, você é fã? Eu sou. Eu sou fã. Por quê? Porque ele já me dá um resultado muito mais fácil. Tá bom? Vou pegar agora esta parte aqui e faço questão de colocar em tela cheia para você, tá bom? Assim eu consigo conversar melhor com você. Aqui você tem uma carta DCEA, onde eu tenho aqui a minha maior elevação, tá bom? Eu tenho aqui um VOR que está balizando a minha saída, o VOR de bom sucesso. E se você prestar bem atenção, você percebe aqui nas saídas. Transição Sorocaba, transição Segivo, transição essa transição aqui, Ognep, desculpa. Outra transição Sosvi, Nigba e Ubsdu. Então você tem essas transições aqui. Perceba que eu tenho bastante informação e a minha leitura fica mais difícil. Não é difícil, mas você tem mais itens aqui, tá bom? Você tem a carta com mais informações. Essa é uma carta padrão DCEA. Do outro lado, eu tenho aqui uma carta padrão Jepsen. Então você continua tendo a MSA aqui, tá? Sempre nesse caso tendo como referência o meu aeródromo, tudo bem? Eu tenho aqui o VOR neste desenho aqui, o meu VOR de bom sucesso. Mais para frente eu vou estar explicando o que é este desenho aqui do lado do bom sucesso e você consegue perceber aqui as nossas saídas, todas elas aqui, tá bom? Eu vou dar um zoom principalmente aqui e aí você consegue perceber elas, tá? Segivo, Ognep, Luvlo, Nigba e Uso. Você tem de forma mais simples, tá? Você tem ela com menos informações aqui, deixando a sua leitura muito mais simples. Vou voltar um pouquinho para você comparar. Então você vê que nesta parte aqui você tem muito mais informações. Do outro lado você tem menos, uma informação mais precisa, mais simples. Imagina você voando lá, tendo que gerenciar várias coisas e para você fazer uma confusão aqui, tomar uma leitura errada
é mais fácil, essa daqui, leitura mais simples. Tudo bem? E assim, vamos encerrando a aula de hoje. No começo da aula, contei um pouquinho da história da Jeppesen, que foi fundada lá em 1934 pelo comandante Jeppesen. Varley Airlines, primeira empresa, essa empresa foi incorporada pela United. Nos anos 2000, a Boeing comprou a Jeppesen. Desde então, ele recebe lá o nome, a Boeing Company, tá bom? Falei um pouquinho da confecção das cartas aeronáuticas. O Instituto de Cartografia faz a confecção, ele é subordinado ao DCEA. Falei um pouquinho da confecção das cartas aeronáuticas. Um Instituto de Cartografia que é subordinado ao DCEA vai fazer todas as modificações e criar assim as cartas aeronáuticas. Antes disso, antes de colocar essa carta à disposição, ela vai informar o Instituto de Cartografia, informa a Jeppesen. Lembrando que as cartas Jeppesen são utilizadas por toda a aviação comercial e executiva internacional. E no final da aula de hoje, vimos as diferenças entre a carta Jeppesen e a carta DCEA. Carta Jeppesen mais limpa, de fácil leitura. Tudo bem? E assim encerramos a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, quer me mandar alguma pergunta, só mandar sua mensagem para mim, que eu vou responder o mais rápido possível. E lembre-se, todas as cartas usadas na nossa aula estão à disposição na plataforma, bem como o manual Jeppesen. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Nos vemos na próxima aula. Até logo!